Então, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado pela sua atenção. Finalmente a gente chega à última aula do nosso curso de Direito Ambiental. Ah, William, a gente viu tudo do Direito Ambiental? Não, pessoal, acho que a gente não viu nem 10% do que tinha que ver. Mas, mesmo assim, não foi pouca coisa. Se vocês juntarem tudo que a gente viu em sala de aula, antes de começar a gravar os conteúdos, e aí acho que a gente vai para a aula de número 13 nas nossas gravações, tem bastante conteúdo, com algum grau de profundidade, mas tem muito mais coisa. Queria muito, muito ter tempo e que todos nós tivéssemos ainda foco e força para que a gente desse sequência. Quem sabe a gente não faz aí um curso de férias ou de repente vocês se manifestam e sem a necessidade de uma pontuação, a gente chega aí a gravar aulas complementares sobre a lei de resíduos sólidos, que é importantíssima, tem caído em provas e concursos, a lei das águas, apesar de eu ter indicado para vocês no documentário, na aula passada, o documentário chamado A Lei das Águas, o novo Código Florestal, mas nós temos uma lei para recursos hídricos. Então, é essa que eu estou falando, não o Código Florestal. Além do mais, eu teria que falar para vocês do Protocolo de Paris, que também é outra coisa que cai em provas e concursos, que está na pauta do dia, ainda é polêmico, ainda hoje nós temos governos que dizem que não vão aplicar ou que vão aplicar com ressalvas. Então, por exemplo, os Estados Unidos ratificaram quando ainda era o Obama, mas depois, quando o Trump assumiu, disse que não ia cumprir o Protocolo de Paris. O presidente atual do Brasil, pelo menos enquanto eu gravo essa aula, o Bolsonaro, ele também já falou que o Brasil não deveria cumprir o Protocolo de Paris, apesar de oficialmente ainda não ter atuado nessa direção, que eu não acho difícil que aconteça, já que é, pelas condutas do nosso ministro das Relações Exteriores e o ministro do Meio Ambiente, que recentemente falou em passar boi e passar boiada. Então, mas são instrumentos normativos importantes, aos quais o Brasil se comprometeu a cumprir internacionalmente, no caso do protocolo, e nacionalmente com legislação específica. Eh, Tem questões, por exemplo, como a, a mineração, que a gente poderia aprofundar aqui. Nossa região é rica em mineração. Ah, professor, onde é que tem mina de ouro? Pessoal, não é só ouro, não é só prata, não é só petróleo. A gente tem a Pedra de Santana, por exemplo, ou Pedra Cariri, se quiserem chamar assim. Araripina, a gente tem um dos maiores polos de gesso do mundo. Então, a gente tem, sim, também uma política de mineração interessante. A gente poderia falar de casos concretos, a gente poderia trazer alguma coisa da legislação rural, agrária, mas, enfim, dentro dessa carga horária de 80 horas que nós temos para a disciplina, é o suficiente aquilo que a gente acabou escolhendo. Mais uma vez, deem um foco especial à parte dos princípios, à parte do constitucional, a reconhecer as dimensões de meio ambiente, que com isso, meus amigos, e ali também com um mínimo de conhecimento da Lei 6938, vocês vão conseguir interpretar as outras normas. Então, a lei de resíduos sólidos é uma lei belíssima, uma lei que eu queria trabalhar com vocês, é uma lei que tem sido cobrada em provas e concursos, mas é uma lei também muito direta, de interpretação bem mais simples do que outros instrumentos que nós acabamos abordando aqui nas nossas aulas. Dito isso, praticamente 5 minutos aí de introdução. Vamos voltar para o nosso assunto. Eu acho que eu não vou nem dividir essa aula em blocos, porque ela vai ser bem curta. Vamos falar dos dois últimos conceitos essenciais dessa lei. Nós estamos falando do novo Código Florestal, essa é a segunda aula, segunda e última aula sobre o Código Florestal. Basicamente, eu quero chamar a atenção de vocês só para mais dois conceitos dessa lei. O primeiro deles, meus amigos, é o da reserva legal. Reserva legal, professor. E o que é reserva legal? O reserva legal está definida lá no artigo 3, como eu falei para vocês, a interpretação legítima ou legislativa da nossa matéria, no inciso 3, que vai falar que reserva legal é área. Então, mais uma vez, olha, eu tenho os espaços
territoriais especialmente protegidos, que eu errei nas outras aulas, eu disse que era o artigo, e ainda é, artigo 225, eu falei que era o parágrafo 1º e ainda é o parágrafo 1º, só que eu estava falando insistentemente no inciso 4, não sei porquê, deu tilt na cabeça do professor, mas é o inciso 3. De qualquer maneira, está disponível aí para vocês da Constituição Federal. Então, os espaços territoriais especialmente protegidos, nós falamos desses aqui para vocês, das unidades de conservação, e eu falei que unidade de conservação pode ser de proteção integral e pode ser de uso sustentável. Nós falamos na aula passada longamente sobre as APPs, áreas de preservação permanente, e nós falamos também agora na aula de hoje das chamadas reservas legais. Então, olha aqui, são áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural. E aí, olha a primeira grande diferença da reserva legal para a APP. A APP é em área urbana ou rural, reserva legal não. Reserva legal nós temos apenas em propriedades ou posses rurais, delimitadas nos termos do artigo 12, aí a gente vai ver, ele vai falar em percentuais dessas propriedades, com a função de assegurar, olha aqui, o uso econômico de modo sustentável. Então, a segunda grande diferença entre reserva legal e APP é que, em tese, a APP ela é de preservação, é de manutenção daquilo que é, por sua própria estrutura, pela sua própria natureza, frágil. Enquanto que na reserva legal nós vamos assegurar o uso sustentável, ok? Então, eu tenho áreas para preservar e áreas para conservar. Conservar naquele sentido mais estrito da palavra, para não confundir com a conservação utilizada pela Lei 9.985 do ano 2000, que fala das unidades de conservação. Tudo bem? Então, vamos lá. De uso sustentável, recursos naturais do imóvel rural. Auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, basicamente, pessoal, eu tenho uma parte da propriedade rural que não pode ser destruída para aquelas nossas monoculturas, como nós sabemos que acontece. Então, a galera até faz rotação de culturas. Tudo bem, é prática bem simples, mas importantíssima para o sucesso do nosso agronegócio. Isso a galera já sabe. Então, planta milho, depois na próxima safra faz ali uma leguminosa, sei lá, faz uma soja, na próxima bota um algodão. Então, dessa maneira, eu não vou sugar todos os recursos daquela terra, além do mais, eu consigo incorporar. As leguminosas, por exemplo, ajudam inclusive a adubar o solo com nitrogênio. Então, vamos lá. Eu tenho partes de propriedade rural que devem ser utilizadas não apenas para o ganho econômico, mas também para ele, de maneira que concilie a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento sustentável daquela propriedade. E aí, pessoal, fica bem evidente, o pessoal acha que aquela mata que você tem que proteger na sua propriedade rural, você está deixando de produzir. Mas muitas vezes o que a gente não percebe é que a gente está garantindo a produção. Se eu tenho um APP, por exemplo, e daqui a pouco eu vou trazer um conceito polêmico para vocês, de uma nascente, ao redor de uma nascente, vou perder, eu podia estar usando aquele espaço, vou ter que deixar com floresta para manter a nascente. Mas se tu deixa a tua nascente com a mata ciliar, provavelmente tu vai ter uma recarga do teu lençol freático maior e vai ter mais água por mais tempo na tua nascente, tu está ganhando. Isso é um serviço que a natureza vai prestar para você de graça. Você só tem que manter ela. Você está tirando possíveis lucros imediatos, diretos do bolso, mas você está economizando em ter que cavar um poço, daqui a pouco ter que aprofundar o poço, me aprofundar mais uma vez, porque o lençol freático está baixando. Então, não. Dê graças a Deus que você tem uma nascente na sua propriedade, que tem água fácil, e faça o possível para essa nascente ter cada vez mais água. E aí todo mundo que tem propriedades rurais sabe que sem água, sua propriedade praticamente não vai valer nada.
Ah, professor, mas tem as águas da chuva. Principalmente numa região como a nossa, a gente não pode depender só da chuva. A gente não sabe se o próximo inverno vai ser bom, ruim ou vai ser em excesso. Se ele vai ser fraco, se ele vai ser na média, ou se ele vai ser acima, ninguém sabe. Então, por mais que a gente possa ter estimativas, mas a gente não pode fazer uma programação a longo prazo. Além do mais, a gente, com água fácil, a gente consegue manter ou perenizar a nossa produção pecuária, a gente consegue fazer irrigação. Então, quanto mais água tem na sua propriedade, quanto maior a segurança hídrica que você tem, maior o seu lucro, maior os seus ganhos econômicos. Além do mais, vamos pensar nos polinizadores. Além do mais, vamos pensar um pouco na questão da criação de barreiras biológicas para não chegar pragas. Então, de repente, uma espécie de borboleta que tem por aqui, ela vai se dar muito bem comendo o seu milho. E aí você destruiu toda a sua propriedade, o que vai acontecer? Essa borboleta, ela, em vez de comer o que ela normalmente comeria, ela vai descobrir o seu milho. E aí ela vai dar uma grande praga no seu milho, no seu feijão, o que os nossos agricultores chamam de lagarta, que nada mais é do que a primeira fase lá da vida da borboleta. Então, além de impedir as pragas, porque, claro, se a nossa fauna nativa, que já está acostumada a sobreviver da retirada daquilo que ela tem naturalmente, das espécies que elas evoluíram juntas, então ela não vai invadir a sua propriedade. Eu posso fazer também aqueles chamados corredores ecológicos. Eu posso fazer com a reserva legal. Corredor ecológico a gente já falou lá na aula de unidades de conservação, conectar duas unidades de conservação, por exemplo, a partir das reservas legais, olha que interessante. Então, eu diminuo o problema da fragmentariedade. Então, está notando que as propriedades rurais podem contribuir com a conservação da natureza? As abelhas, meus amigos, inclusive as nossas nativas, muitas delas são responsáveis pela polinização daquilo que a gente planta. É interessante a cultura do maracujá. Então, muitas vezes você planta o maracujá, mas você não tem a abelha específica, que a gente gosta de chamar aqui de mangangá, para ir lá polinizar o seu maracujá, você vai ter uma flor linda. Vai crescer um fruto maravilhoso. Mas quando você for cortar, está vazio, porque não houve polinização, então não vai encher o seu fruto. Ah, professor, mas dá para fazer manual. Aí você vai gastar uma diária de serviço que sabe Deus quanto que está custando. E aí você, ou o seu próprio tempo, aí você vai lá, vai pegar o pólen, vai esfregar na flor, de uma para outra que tem que ser cruzado. Ou você vai deixar que a natureza se encarregue de fazer isso de graça para você. Então, a gente conserva essas áreas, porque essas áreas elas vão nos prestar serviços. Nós vamos ter ganhos diretos e indiretos. Além do mais, é claro, quem é que não gosta de tomar um bom suco de cajá, uma umbuzada, um suco de cajarana, um suco de caju, ou outras, eu comer a própria siriguela, só a título de exemplo. Então, são espécies nativas que a gente pode ter em nossa propriedade, em uma parte não alterada ou mesmo replantada da nossa propriedade rural e que a gente vai poder fazer o consumo desses frutos. Então, a gente vai ter ganhos diretos retirando esses frutos. Um sabiá, por exemplo, que a gente sabe que pode cortar a estaca, mas que não vai matar a árvore. Tudo bem? Então, são apenas exemplos de como que a gente pode nos assegurar de um uso sustentável dessas áreas que devem ser mantidas em nossas propriedades. E aí, o artigo 3º, inciso 3, faz menção ao artigo 12, que fala, olha, todo imóvel rural deve manter a área de cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação sobre as áreas de preservação permanente. Colocar um asteriscozinho aqui. Vamos seguir. Observados os seguintes percentuais mínimos em relação às áreas dos imóveis. O que acontece, pessoal? Por que eu coloquei esse asterisco? Vamos imaginar uma propriedade rural aqui. Olha. No Código Florestal lá de 1964, se você tinha, por exemplo, um rio passando aqui na sua propriedade, então você ia ter que manter aqui a faixa marginal de um lado e de outro a sua famosa mata ciliar a título de APP, tá certo? Vamos mudar aqui talvez a cor, será que a gente consegue mudar? Então azul. Imagina aqui, ó. Você tem na sua propriedade rural um rio.
Já deu para entender que isso aqui é um rio, professor. Tudo bem, já deu. Vamos lá. E aí você tinha que manter a sua mata ciliar de um lado e de outro, né? Claro que não está perfeito, mas em largura aí, conforme tinha na lei. 30 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros. Ok, se manteve a sua mata ciliar. Isso aqui, meus amigos, é a famosa APP, não é isso? Esse verdinho aqui. Beleza. Só que se você tivesse a APP, você tinha que manter de qualquer maneira uma área de reserva legal. Então, você ia ter que escolher. Vamos pegar outra cor aqui para vocês. Okay, vamos colocar o amarelo. Então, de qualquer maneira, você ia ter que retirar uma parte de sua propriedade e manter a reserva legal, independente de já ter um APP, igual qualquer outra propriedade rural. Então, você teria uma reserva legal. O amarelo ficou muito bom, não, professor, mas só a título de exemplo. Vamos voltar para o vermelho. O que aconteceu na nova lei, no artigo 12, nesse asterisco que eu coloquei para vocês? O nosso legislador entendeu, olha, se eu já tenho um percentual da minha propriedade protegida a título de APP, eu não preciso ter mais 20, 30, 50, 80% da minha propriedade protegida a mais a título de reserva legal. Eu posso juntar os dois. Ah, William, é justo, né? Pessoal, a gente tem que refletir de uma maneira um pouco mais aberta, né? Vamos pensar na sustentabilidade de fato. Talvez tivessem situações de propriedades rurais que era impossível você produzir dessa maneira mecanizada, dessa maneira de monocultura que a gente está acostumado, mas você poderia produzir de maneira sustentável. Mas tudo bem, vamos pensar um pouco. Vamos supor que essa APP aqui fosse 15% da propriedade. E aí você tinha mais uma reserva legal de mais 20%, e aí você ia ter 35% da sua propriedade protegida. Aí vamos supor que você está na regra geral aqui dos 20%. Ó. No restante do país, 20% é a regra geral. Você estava protegendo a mais do que o mínimo. Ok. Como é agora, professor? Agora, vamos supor, você já tem um APP, mesma propriedade, de 15% de sua área. Isso é aleatório, pela própria APP. A APP a gente não vai medir, não. Mas a reserva legal, então você precisaria apenas de um complemento de mais 5%, e aí você chegaria na reserva legal mesmo de 20%, conforme a lei. Isso é permitido pelo Código de 2012, mas é proibido pelo Código de 1964. Mais um motivo para se falar ali numa inconstitucionalidade pela vedação ao retrocesso. Mas, mais uma vez, o STF já se manifestou e entendeu que não é inconstitucional, então assim foi mantido o Código Florestal de 2012 com essa possibilidade. Beleza? Professor, mas vamos pensar um pouco. E se essa APP ela já fosse de 25%? Eu podia destruir 5% para chegar nos 20%? Não, pelo amor de Deus. A reserva legal não tem limite máximo nem mínimo. A reserva legal é o tamanho da reserva legal, conforme a gente estudou no artigos 4º, 5º e 6º. Tudo bem? Ah, professor, e se é 35% e eu só tinha que proteger 20%, o que é que faz? Aí você não precisa de mais nenhuma área de reserva legal. A sua própria APP já será compreendida também como reserva legal, contudo se aplicando às regras da APP e não da reserva legal. Ok? Vamos lá. Pessoal, a regra geral, como adiantei para vocês, é a do inciso 2. Olha, qualquer outra região que não na Amazônia Legal, nós temos um APP de no mínimo 20%. Olha, eu posso proteger 25%? Pode, mas o que a lei manda você fazer é 20%, tá bom? Por isso que eu estou dizendo mínimo 20%. Agora,
Na Amazônia Legal, professor, o que é a Amazônia Legal? Nós temos um decreto que vai determinar o que é a Amazônia Legal e, basicamente, ela vai pegar toda a região norte, sem exceção, com mais um pedaço do estado do Mato Grosso e um pedaço do estado do Maranhão. Então, basicamente, o que está comportado lá nesse decreto é a Amazônia Legal. Então, não necessariamente o estado da região norte, não necessariamente a Amazônia florestal, não. Dentro do que nós temos como Amazônia Legal, por uma determinação de lei, nós temos que proteger 80% se o imóvel está situado em floresta. 35% se o imóvel está situado nos chamados cerrados amazônicos e 20% naquilo que se chama de campos gerais. Pessoal, essa Amazônia Legal, ela não é uniforme em toda a sua extensão. Então, tem áreas de planície praticamente com uma vegetação parecida muito mais com pampa ou com um cerrado do que necessariamente com a floresta amazônica mais próxima ali à existência dos rios. Tá bom? Então, tenham cuidado quanto a isso, porque mistura. Nós temos diferentes gradações. Então, se é bioma amazônico na modalidade floresta, 80%. Então, se você tem uma propriedade rural de 100 hectares, 80 hectares vai ficar 80 hectares vai ficar para a reserva legal e 20 vai ficar para a sua produção agrícola do jeito que você quiser. Nada impede, é claro, que nesses 80% de reserva legal você faça um uso sustentável. Sei lá, pé de castanha do Pará. Você vai lá catar a castanha do Pará. Você tem açaí ali, ok. Vende o teu açaí, tá bem caro no mercado, né? A galera tem gostado, tá multiplicando aí os açaí. Já teve até mais, já tá começando até a fechar. Então, ok. Cerrado Amazônico 35, Campos Gerais 20 e nós temos 20% também em todo o país. Então, Caatinga, professor, 20%. Cerrado, Planalto Central, 20%. Pampa Gaúcho, 20%. Mata Atlântica, 20%. Ok? Professor Márcio, você falou em 50%. Foi um chute? Não, pessoal. Nós temos ali os parágrafos 4º e 5º que vão falar também em uma reserva legal do tamanho de 20 ou de 50%. Ele vai dizer que naqueles municípios ou estados em que mais da metade do espaço territorial desse município ou estado, conforme aí o inciso, for ocupado por unidades de conservação, por terras indígenas homologadas, etc, etc. Ou seja, já estão sendo utilizados mais da metade do estado ou do município para a proteção do meio ambiente em si, já tem unidades de conservação. Então, na sua propriedade rural pode cair de 80 para 50, tá bom? Então, eu já tenho uma área bem protegida, muitas vezes mais protegida por uma unidade de conservação ou por uma terra indígena do que seria na sua reserva legal, e aí eu permito que você diminua o percentual, tá bom? Então, falando em 65% também, olha aqui, ó. Quando o Estado tiver um zoneamento ecológico e econômico aprovado em mais de 65% do seu território ocupado, então, ó, no município é 50%, no Estado é 65% do seu domínio territorial ocupado por unidades de conservação, de domínio público devidamente regularizadas ou por terras indígenas homologadas, tá bom? 50% do território municipal, 65% do território estadual. Além do mais, pessoal, o artigo 15 vai dizer, olha, será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo percentual da reserva legal, como eu já tinha dito para vocês, desde que o benefício previsto nesse artigo não implique na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Então vamos lá, vamos supor que você já tinha regularizado a sua reserva legal antes do novo Código Florestal. E aí você tinha uma reserva legal que mais APP ultrapassava o mínimo que você tem que proteger. Quer dizer que agora você pode destruir o que você já protegeu? Não, que já estava regularizado. Professor, e se eu já destruí? Aí, área rural consolidada, tá bom? Os 20% do seu APP já vai suprir a sua ilegalidade, a sua ilicitude. E aí, eu pergunto a vocês mais uma vez, qual é o prazer que você tem de cumprir a lei, ou do cidadão rural, de cumprir a lei, se ele cumpria e ele descobriu que aquele que não descobriu está melhor do que ele agora.
ou pelo menos aparentemente melhor que ele, porque vai ter mais área para produção. A gente tem que sair conscientizando as pessoas, estudar cada vez mais também, ser críticos, não é só porque eu estou dizendo não, mas de mostrar que essas áreas protegidas, elas são muito mais nossas amigas do que, na verdade, empecilhos ao nosso desenvolvimento. Toda essa lei, pessoal, que eu estou falando para vocês, ela foi alterada para pior, como eu tenho discutido em várias situações, exatamente porque a gente ainda acha que a proteção do meio ambiente é inimigo do desenvolvimento econômico. E aí é uma das minhas grandes frustrações enquanto professor de direito ambiental ter que falar para vocês, olha, a gente está voltando no tempo, a gente está caminhando de volta a 1972, ao contrário daquilo que a gente já tinha conquistado de 1986 até 2002. Na minha opinião, vamos dizer até 2010. 2010 para cá a gente está ali num caminho com a marcha ré engatada. 2. A área a ser computada esteja conservada em seu processo de recuperação conforme a comprovação do proprietário. Ou seja, sua APP tem que estar protegida, né? Tem que estar pelo menos em processo de recuperação para você usar como reserva legal. E o proprietário, o possuidor, tem requerido a inclusão no cadastro ambiental rural, que é o terceiro e último conceito que eu quero abordar com vocês na nossa análise do Código Florestal. O artigo 29 vai dizer o seguinte, olha, é criado o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito em jornais, em revistas. Vai terminar o prazo do CAR, vai terminar o prazo do CAR. Até porque foi renovado esse prazo do CAR, acho que por pelo menos 4 vezes. No âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais na propriedade e posses rurais, compondo a base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento. O que é isso, professor? O que é isso? É que você vai entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, e aí você vai ser encaminhado por um link para o CAR, você proprietário rural. Aí você vai preencher o cadastro, aí você vai dizer, olha, aí você tem que ter alguns documentos em suas mãos. Eu sou proprietário dessa área aqui, aí você vai autodeclarar. Essa propriedade tem tantos hectares, eu sou proprietário ou posseiro ou mero detentor, todos têm o dever, ok? Eu tenho essa área aqui de APP, eu tenho essa outra área, sei lá, aqui de reserva legal e minha outra propriedade, o restante da minha propriedade é isso aqui, ok? Eu tenho um rio, não tenho um rio, meus vizinhos são X, Y, Z. O ideal é você já ter o georreferenciamento sobre propriedade, porque como ele é eletrônico, ele vai pedir essas informações também. E aí está cadastrado. E aí você propõe, ó, quero minha reserva legal. Aí você vai dizer, a minha reserva legal já está dentro do que se espera, a APP ou não, eu vou precisar recuperar, foi desmatado antes ou depois de 2018. E aí você faz lá o seu cadastro, informa para eles. É claro que o Ministério do Meio Ambiente tem acesso a uma série de dados, inclusive fotos de satélites, que podem atestar a existência ou não daquela área verde em sua propriedade. E aí, para que vai ser utilizado isso, professor? Em algum momento no futuro, se espera que os órgãos ambientais de nível nacional, estadual, regional ou mesmo municipal consigam se organizar para dar maior eficiência aqui, diminuir os problemas da fragmentariedade, saber se proprietários XYZ estão desmatando, se o desmatamento que aconteceu ele foi licenciado ou não foi licenciado. Então, o CAR vai servir para praticamente tudo isso aqui, tá bom? Além disso, meus amigos, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte, olha, a inscrição do imóvel rural no cadastro ambiental deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, que nos termos do regulamento exigirá do proprietário a identificação, a comprovação da propriedade ou posse e a identificação do imóvel por meio da planta memorial descritiva, etc. Você dá as informações de APP, de reserva legal, qual o uso que você dá. Cuidado, eu já vi esse parágrafo 2º aqui ser cobrado em provas e concursos.
e ele vai dizer, olha, o cadastro ambiental rural, o CAR, não será considerado título para fins do reconhecimento da posse. Pessoal, basicamente isso aqui é para dizer, ó, só porque você fez o CAR de uma propriedade e colocando seu nome, não quer dizer que agora você pode, passado o período, pleitear o uso capião, que aí também é tanto de fraude que a gente tem, tanto de gente que ia declarar propriedades do pessoal que não sabe o que tem que fazer ou que não quer fazer, ia lá, cadastrava, botava no seu nome, passado o tempo ia lá dizer, olha aqui, ó, eu tenho um título de posse desde 2010, 2012, 2013. E aí, se cumprisse os prazos, sei lá, os 15 anos da uso capião extraordinário, ia lá e pedia a desapropriação. Então, a própria lei está deixando claro. Não cola. Parágrafo 3º. A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais um ano por ato do chefe do Poder Executivo. Meus amigos, tem outros dois detalhezinhos que eu queria chamar a atenção de vocês antes de encerrar. Os créditos das imagens que eu usei na aula passada, tá aí, foi desse site que eu retirei. Mas anotem aí também a título de registro e procurem na legislação, leiam essa lei, não precisa ler toda não, mas procure pelo menos fora APP, Reserva Legal e CAR, estude um pouquinho sobre as chamadas servidões ambientais. Que é isso, professor? Lembra a servidão do direito civil, que provavelmente vocês estão estudando, a grande maioria de vocês, nesse semestre, com a professora Daniele. E nessas servidões eu tenho o imóvel serviente, o imóvel dominante. O imóvel dominante terá um direito sobre o imóvel serviente. Basicamente é o seguinte, eu já desmatei a minha propriedade aqui, ó, minha propriedade rural. Então, voltando aqui, basicamente a servidão ambiental, eu tenho vamos supor que eu tenho um imóvel rural que eu já desmatei tudo. Ok. Mesmo a título de área rural consolidada, eu vou ter o dever de recuperar aquela área perdida. Só que vamos supor, eu acho essa propriedade aqui muito produtiva, se eu for replantar a floresta, eu vou perder espaço, eu vou perder dinheiro. Então, o que é que essa pessoa pode fazer? Dentro, preferencialmente, do mesmo bioma, dentro do mesmo ecossistema, ele vai... Então, você vai dentro do mesmo bioma e vê, olha, eu tenho outra propriedade rural ou uma propriedade rural de outra pessoa, e aí você vai até o cartório e diz, olha, eu quero registrar um direito real, sim, é uma servidão, um direito real, direitos reais sobre bens imóveis, a gente sabe que tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, e aí a gente vai lá e diz, olha, essa parte aqui será registrada a título de servidão ambiental para a APP dessa outra área. Então vejam, pelo menos uma coisa boa, eu permito que uma propriedade que já desmatou tudo não replante sua reserva legal, mas que você leve para outra propriedade o dever de manter aquela área verde. Ah, professor, e por que tem que ser no mesmo bioma? Pessoal, porque aí seria bem cruel, né? Olha, eu vou ir desmatar na Mata Atlântica, que é bem rico, e aí de repente eu vou comprar um solo, sei lá, da floresta amazônica, né? Hoje em dia ainda é uma propriedade mais barata. E aí eu compro esse imóvel e protejo lá. Não, mas o ecossistema aqui é o que precisa de proteção. Então eu preciso manter a reserva legal a título pode ser na servidão ambiental, tá bom? Então, um imóvel dominante que vai ter a sua reserva legal, não dentro do seu próprio território, mas sobre o espaço físico de um outro imóvel. E a última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é a questão dos serviços, cuidado para não confundir com servidão, ambientais. E aí, professor, o que são esses serviços ambientais? E aí, só para ficar mais objetivo para vocês, recorremos à lei, artigo 41. O Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízos do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem produtividade, agropecuária e florestal com a redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios da progressividade, abrangendo as seguintes categorias: o pagamento pelos serviços ambientais, como
retribuição monetária ou não às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais tais como isolada ou cumulativamente sequestro, conservação e manutenção do estoque de carbono, que são o mercado de carbono lá do Protocolo de Quioto, que continuou com o de Paris. Então, minha empresa tem o dever legal de diminuir a produção de carbono, ou lançar carbono na atmosfera, e eu não consegui reduzir o tanto que eu precisava, eu ia e compro de alguém que reduziu mais do que era obrigado, ou que não era obrigado a reduzir e conseguiu reduzir. Conservação da beleza cênica, conservação de biodiversidade, principalmente esse a gente já tem algumas práticas no Brasil, meus amigos, a conservação das águas e dos serviços hídricos. Assim, eu me despeço de vocês e da nossa disciplina de Direito Ambiental. Foi um grande prazer. Estou disponível ainda nessa e na próxima semana para sanarmos eventuais dúvidas. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.